Evangelho segundo Tomé, Logia 40, o Amanhã. Interpretação do Espiritualismo Ecumênico Universal. Disse Jesus: uma videira foi plantada sem o Pai, e como não se firmou, será arrancada por suas próprias raízes e será destruída. Todo ato do ser humano é baseado em um raciocínio. Este raciocínio, como já explicado, inicia-se com as informações recebidas através dos órgãos do corpo físico, as quais são analisadas pelo espírito e resultam em uma decisão. O ato refletirá a decisão tomada pelo raciocínio, que é, então, a conclusão da análise feita durante o raciocínio. Daí a importância de conhecermos bem esta etapa. A etapa análise é chamada pelo ser humano de pensamento. Durante essa etapa, o ser humano imagina que conversa consigo mesmo, revendo atitudes anteriores, buscando conhecimentos e tentando ainda deduzir o que irá suceder se ele tomar uma determinada atitude. Para o ser humano, isto é um processo inerente apenas a ele. Entretanto, ao estudarmos os ensinamentos deixados pelos enviados de Deus, concluímos que o raciocínio não é uma atividade material, pois não é a carne que pensa, mas sim o espírito. Descobrimos ainda que o espírito tem seus atos guiados por Deus para que a justiça perfeita e o amor sublime sejam mantidos. Face a estes ensinamentos, chega-se à conclusão que o ser humano não pode ter pensamentos livres, pois praticaria atos sob a sua própria decisão e, dessa maneira, este não seria um mundo com atributos do mundo de Deus. O que está sendo explicado é que, se este é um mundo de Deus, esta conversa que o ser humano imagina que tem consigo mesmo é realizada com um orientador que direciona o raciocínio para que o ato a ser atingido siga as premissas necessárias. Imaginamos que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz com o seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que pretendem obter. De tal sorte que o homem, não querendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Comentários de Allan Kardec, a resposta da pergunta 525, Livro dos Espíritos. Kardec concluiu, face às explicações dadas pelos Espíritos, que o pensamento que o homem imagina ter nada mais é do que uma inspiração que os Espíritos fora da carne, dão àquele que está na carne para que ele realize o ato que deve ser feito. Por não ver este espírito se comunicando com ele, o homem imagina que está fazendo aquilo que quer. Já vimos também na Logia 12 que a única escolha, livre-arbítrio, que um espírito pode fazer no processo raciocínio é a do sentimento com o qual reagirá aos atos. Juntando todas estas informações, podemos chegar ao real entendimento sobre o pensamento. Trata-se de direcionamento que os espíritos dão aos que estão na carne para que se cumpra o determinado por Deus. Esses direcionamentos são escritos com base nos sentimentos que o espírito na carne escolhe para se nutrir. Planejamento do futuro. Uma das maiores utilizações que o ser humano dá ao pensamento
é o de planejar acontecimentos que ainda estão por vir. Ele imagina que desenvolve raciocínios estabelecendo caminhos e objetivos que pretende alcançar para que seja mais feliz. Como vimos, porém, estes pensamentos não são oriundos dos próprios espíritos. Por isso, aquele planejamento refletirá apenas o sentimento atual que o espírito tem. Quando alguém planeja um determinado futuro de modo a que tenha uma vida material cômoda, este pensamento reflete ganância, egoísmo, etc. Estes sentimentos são os que servirão de base para o próximo ato que o espírito receberá. Portanto, o sentimento negativo trará um ato negativo. Quando um espírito planeja com sentimentos negativos, o planejado poderá até acontecer, mas será negativo, ou seja, não alcançará a felicidade verdadeira. Somente os acontecimentos gerados pela utilização anterior de sentimentos positivos poderão gerar felicidade nos fatos presentes ou futuros. Uma videira foi plantada sem o pai. Plantar uma videira sem o pai é exatamente planejar a vida, criar objetivos para serem alcançados. Quando o espírito programa a sua encarnação, ele escreve todas as situações que passará durante a vida para o cumprimento de suas provas, expiações e missões, e faz isso com todo o conhecimento da eternidade da vida espiritual. Quando vem a carne, entretanto, o espírito adota uma visão materialista do universo e passa a nutrir-se de sentimentos negativos que lhe criam outros objetivos na vida, trocando a intenção da evolução espiritual pela evolução material, a expiação pelo conforto. Estes novos objetivos que o espírito na carne passa a possuir não mais refletem o desejo de Deus para aquela encarnação. E como não se firmou, estes novos objetivos são inconsistentes, pois existe uma única realidade, a espiritual. A vida na carne é apenas um lapso de tempo na vida espiritual. Deus não se importa com a fama ou o aplauso que o espírito possa ganhar durante este curto espaço de tempo, mas preocupa-se com a eternidade espiritual. Como em uma escola, não devem os professores avaliar uma simples prova para saber se o aluno conhece a matéria. Devem analisar todo o histórico escolar do aluno. Para Deus, não é importante que o espírito seja um homem, mas sim que ele cresça e atinja a maturidade espiritual. O objetivo da existência espiritual é evoluir espiritualmente purificando os seus sentimentos. Os acontecimentos da vida nada mais são do que questões para as quais o espírito deve dar sempre a mesma resposta: amor universal, alegria, compaixão e igualdade. Não importa se o espírito evoluiu ou não materialmente, pois se ele conseguir esta evolução espiritual, será aprovado no seu curso. Será arrancada por suas próprias raízes e será destruída. Assim, todo objetivo material que interfira no planejamento feito pelo espírito antes da encarnação jamais poderá ser concretizado. Não adianta o espírito programar sua vida para ser um médico ou um advogado, se o seu destino é se tornar um escriturário. Mesmo que Deus conceda o direito do planejamento acontecer na sua forma, tornar-se médico, o objetivo jamais será alcançado, a felicidade. Só existe uma forma de ser feliz amanhã, sendo feliz hoje. Apenas com a prática do amor universal a cada segundo da vida, o espírito pode alcançar a felicidade universal. Seu livro da vida continuará a reger os acontecimentos planejados para essa encarnação, mas o espírito viverá cada momento com felicidade. Aquele que vive com o amor universal não planeja acontecimentos futuros,
mas recebe tudo aquilo que Deus determina com este sentimento. É isto que garante a felicidade no amanhã. Por esse motivo, existem pobres e famintos que são felizes, enquanto existem ricos que nunca estão satisfeitos com o que possuem. Quem tem o amor universal reage com amor a tudo o que Deus lhe dá, porque confia na sua justiça e no seu amor.